Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, ou porque ele era plenamente humano ou plenamente homem, né? Se você não está seguindo a série, nós estamos tratando da teologia sistemática, especificamente a cristologia, que é a doutrina de Cristo, está dentro da teologia sistemática. E nós estamos, eu estou abordando os temas da cristologia, e a gente agora começou a falar sobre a pessoa de Jesus. Já tem uma definição, tem a importância da cristologia, e eu fiz uma introdução sobre a união hipostática, falei sobre a divindade de Cristo e agora nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Diretamente, de uma forma bem simples, quer dizer que ele era plenamente humano, né? Nesse caso, traz algumas implicações, né? Vai implicar alguns aspectos, como sendo plenamente humano, então ele tinha um corpo físico, né? E também aborda os aspectos emocionais, logo os aspectos psicológicos de Cristo. Mas tem um detalhe: Jesus era homem, certo? Mas tem um ponto aqui que merece ser destacado. Por mais que ele fosse homem, 100% Deus, em duas naturezas, que essas duas naturezas elas não se separam, elas continuam ali no ser de Jesus, elas não ficam oscilando. Mas um ponto importante a dizer é que, por mais que Jesus ele fosse também 100% homem, ele não teve pecado, não cometeu pecado. Até ele questiona se alguém poderia o acusar, né, de ser pecador, né? E esse é um dos pontos. Por mais que ele tenha aspectos físicos, por mais que ele tenha aspectos emocionais e psicológicos, ele não cometeu pecado. E aí, para a gente começar a abordar a natureza humana de Jesus, a gente começa pelo seu próprio nascimento, né? A Bíblia declara que Jesus ele nasceu, né? Ele foi gerado no ventre de Maria e ele vai nascer como um ser humano, né, como outros seres humanos. Só o que vai diferenciar é que ele vai ser concebido pelo Espírito Santo e não da coabitação entre, por exemplo, José e Maria. O texto de Gálatas, né, se você tiver uma Bíblia, Gálatas é um texto do apóstolo Paulo, se encontra no Novo Testamento. E o texto de Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Né? Tá aqui, quem mandou Jesus? Deus enviou. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então tá aqui, ele nasceu de uma mulher, como nós bem sabemos, né? Chamada Maria, né? E outro ponto ainda sobre a humanidade de Jesus, ainda com relação ao seu nascimento e evolução, é que Jesus ele vai passar por todas as fases que passa o ser humano, o desenvolvimento humano, né? Se a gente for para o Evangelho de Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, né? E João, o evangelho que vai abordar a divindade de Cristo, né? E no caso do evangelho de Lucas, no capítulo 2 e precisamente no versículo 52, nós vamos ver Jesus passando por todas essas fases, porque o texto vai dizer assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então nós temos aqui essa evolução, esse progresso de Jesus, né? As fases que Jesus passou como ser humano, né? E aí vem a questão: como ser humano, se você for lá, você vai ver os pontos que abordam a divindade de Cristo no vídeo anterior. Mas como ser humano, Jesus ele tinha tanto limitações físicas como limitações emocionais. Por exemplo,
No texto lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele vai ser levado para o deserto para ser tentado, né? Ele vai chegar um momento que ele vai ter fome, inclusive o próprio Satanás vai pedir que ele transforme a pedra em pão. Então, aqui nós vemos que Jesus, como ser humano, ele sentiu fome. O texto diz, né, o versículo 2 do capítulo 4 de Mateus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, como ser humano, Jesus sentiu fome. Mas não só isso, como também Jesus ele sentiu sede. Quando nós vamos para o Evangelho de João, quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, 4 evangelhos. Nós vamos ver no capítulo 19 de João, e o versículo 28, diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Né? Então aqui um texto, né, onde nós vamos ver que as escrituras em Cristo, tem uns vídeos aí sobre Jesus, sobre o cumprimento das profecias, onde eu fui tratando profecia por profecia, né? E aqui nós temos o cumprimento de uma profecia, mas aqui o interessante é apresentar que Jesus, como outro ser humano, também, além do cumprimento da profecia, ele teve sede, né? Ele passou também, como ser humano, ele comia e também bebia. E também Jesus, ele se cansava, né? Se cansava e precisava também, diante do cansaço, descansar, né? No Evangelho de Marcos, terceiro evangelho, segundo o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, segundo o evangelho, Marcos, né? Escrito por João Marcos sobre as exposições de Pedro, ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então, Jesus descansava, e aqui o texto apresenta que ele se deitou e tirou um cochilo, né? Descansou. Jesus também, além de ter tido fome, né, em sua plena humanidade, sede, cansaço, da mesma forma também ele passou por sofrimento, né? O texto de Hebreus, no capítulo 2 e o versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo sofreu, veja, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, Jesus passou por tentações e por sofrimentos, né? Daí ele poder ser o nosso sumo sacerdote perfeito, né? Porque ele sabe das nossas angústias e das nossas lutas, né? Ele também passou por essas mesmas angústias, esse mesmo sofrimento, essas mesmas tentações e provações. Mas ainda outro texto, né? Ainda dentro dessa compreensão da humanidade de Jesus, Jesus também ele sofreu, inclusive dentro do seu sofrimento ele chorou. Um dos seus amigos, que a Bíblia relata, chamado Lázaro, ele morreu, e Jesus ainda passa alguns dias para ir lá, e Jesus vai ressuscitar ele, né? E no capítulo 11 de João, no versículo 35, vai dizer assim, que eu acredito que seja o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Então Jesus se angustiou, Jesus sofreu ali por causa da morte do seu amigo Lázaro, né? Então, mais um apontamento da sua humanidade plena. Mas também Jesus ele se alegrou. Agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 21, né? Onde ele vai se alegrar, ele vai se exultar, né? O versículo 21 do capítulo 10 de Lucas diz: naquela mesma hora Jesus exultou, no caso aqui se alegrou no espírito, e disse: graças te dou, né? Se alegrou e deu graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, né? Pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Por Deus ter revelado
aos pequeninos, Jesus se alegra. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Então, Jesus se alegrou como um ser humano também se alegra. E também, além dele ter se alegrado, também ele se indignou, né? No texto de Marcos, no capítulo 3 e o versículo 5, diz: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Quer dizer, por que ele ficou indignado? Por causa da dureza do coração. Disse ao homem: estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão como a outra, né? Foi restituída a sua mão, e ela ficou sã como a outra. Então aqui nós temos também um momento de indignação de Jesus também, quando o pessoal estava vendendo lá no templo, né? O pessoal estava vendendo os cambistas, né? E ele sai quebrando tudo ali, indignado, né? Porque estavam transformando a casa de Deus, que é a casa de oração, ali numa casa de comércio. Então aqui nós temos também mais uma evidência da humanidade de Jesus. Mas também Jesus, ele utilizou a si um título, né? Que era um título utilizado, que foi utilizado para falar sobre a sua humanidade, para enfatizar a sua humanidade real, né? Que ele era o Filho do Homem, né? E no caso, Jesus vai utilizar esse título a si mesmo, e esse título vai enfatizar exatamente a sua humanidade real. E um outro ponto ainda da humanidade de Jesus, com referência a nos ser o nosso intermediador, o nosso sumo sacerdote. Lembrando, o profeta ele levava a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, levava a mensagem, o sacerdote levava a mensagem ali. Ele apresentava as petições do povo a Deus, os sacrifícios, e assim sucessivamente. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, né? E para isso ele precisava ser humano, passar pelas nossas dificuldades, né? Se identificar conosco, né? E aí ele é o nosso mediador, o nosso intermediador entre Deus e os homens, né? E nesse caso o sumo sacerdote. Ainda no texto de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 17, diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, né? Jesus Cristo, né? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, né? Então, o nosso Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, né? Perfeito. E está lá à destra de Deus, intercedendo por nós, né? Por nossas falhas, por nossas fraquezas, que não são poucas, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos sido destruídos, consumidos, né? Por causa da ira de Deus, como é trabalhado lá no livro de Romanos, por causa do nosso pecado, porque nós nos distanciamos da presença de Deus, porque nós optamos a ser inimigos de Deus, porque cada dia mais nós queremos ficar mais distante de Deus. Digo isso àqueles que ainda não nasceram de novo, né? E Deus é gracioso, misericordioso, mesmo assim, para conosco. E aí vem a pergunta: por que então a humanidade de Jesus ela era necessária? Aqui eu dividi em 3 pontos para a gente finalizar, né? O primeiro ponto era para que ele pudesse nos representar perfeitamente, né? Nós sabemos que o nosso representante federal, que trouxe a condenação, que trouxe o pecado, que trouxe a morte espiritual, foi Adão. Se você for ver, vai ter ali um diálogo, uma comparação entre em Adão e em Cristo, o que Adão fez, o que Cristo fez, né? Em Romanos, no capítulo 5, né? Então, o porquê da humanidade, porque a humanidade de Jesus era necessário para que ele pudesse nos representar perfeitamente. O segundo ponto é que, como no caso Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, né? Ele obedeceu, cumpriu a lei, né? E morreu em nosso lugar.
né? Jesus ele se identificou conosco quando ele vai até ali o batismo para ser batizado ali por João Batista no Rio Jordão. Ele se identifica, né, com cada um de nós e ele cumpre toda a lei. Se lembra que eu comecei dizendo que mesmo Jesus tendo uma humanidade, no entanto, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado algum. Jesus não cometeu pecado. Então, ele nos se identificou conosco e ali foi o segundo Adão, né? Prometido em Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher viria um que ia pisar na cabeça da serpente, né? E aí ele, né, Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele aplicou todas as profecias, foram cumpridas nele as profecias com referência ao Messias, né? E ali ele vai até a cruz a chegar ao ápice de dizer: Pai, está consumado, né? E ali ele abre a porta da salvação para toda a humanidade. O terceiro e último ponto, para enfatizar o porquê Jesus precisaria ser 100% humano, é que no caso, sem a humanidade real, ele não poderia, né, ser o sacrifício, né, perfeito, né, e nos substituir, né, como ali morrendo no lugar da humanidade. Então, sem a humanidade real, ele não poderia haver sacrifício e, nesse caso, substituição. Ele nos substituiu, ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu, né? O sacrifício expiatório, né, era oferecido ali pelo pecado do povo, mas ao mesmo tempo o povo voltava a pecar e o pecado voltava novamente ao estado de condenação, de ira de Deus. Mas no caso de Cristo, né, ele se sacrificou, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o Cordeiro de Deus, provido pelo próprio Deus em uma plena humanidade e divindade, né? E nos substituiu, né? Morrendo e se tornando maldito por toda a humanidade e por sua vida. Então, esses são os motivos do porquê, né? Da humanidade, da necessidade, né? Da humanidade e da divindade de Cristo. Diante disso, eu quero levar agora vocês, na sequência, no próximo vídeo, nós vamos para a história. E aí a gente vai para o Concílio de Calcedônia, em 451, onde nós vamos ter a definição da ortodoxia, né, da igreja sobre a pessoa de Cristo, ou como é conhecido, o Credo de Calcedônia. Mas aí a gente vai deixar para a sequência, para o próximo vídeo. A gente vai parar por aqui. E aí a gente chega à conclusão, nós concluímos a humanidade, a divindade de Cristo foi a primeira, e a humanidade e essa união que é conhecida como união hipostática, né? Que não se divide, né? E que permanecem, que não ficam oscilando de uma para outra. Então, nós fizemos essa divisão somente para ficar didática e para que a gente pudesse estudar, né? Mas Jesus era uma pessoa única e completa. É isso, e até o próximo vídeo.